Larissa foi abandonada pela madrasta em frente à cabana velha e apodrecida, segurando apenas uma bolsa nas mãos. O vento cortava o rosto, trazendo o cheiro de terra molhada e madeira podre, enquanto o silêncio do lugar parecia esmagar cada batida do seu coração. Ela olhou para a estrada por onde a mulher havia desaparecido, tentando entender como alguém podia simplesmente ir embora. A cabana, com tábuas caídas e janelas quebradas, parecia maior e mais assustadora do que jamais imaginara. E por um instante, Larissa apenas ficou ali, parada, sentindo o peso da solidão. Com um suspiro trêmulo, ela se aproximou da porta e, hesitando, empurrou a madeira rangente, entrando na escuridão da cabana, o único abrigo que lhe restava. A porta gemeu atrás dela como um aviso. Larissa parou no limiar, seus olhos lutando para se ajustar à penumbra que envolvia tudo. O chão de madeira estava coberto de poeira e folhas secas que o vento havia trazido pelas frestas. Algumas tábuas estavam soltas, revelando a terra escura embaixo. Teias de aranha pendiam dos cantos do teto como cortinas fantasmagóricas, balançando suavemente com a corrente de ar que entrava pelas janelas quebradas. O cheiro de mofo era tão intenso que queimava a garganta. Ela deu um passo, depois outro. O som de suas pisadas ecoava no vazio, ampliado pela ausência de qualquer outra vida. Nas paredes descascadas, sombras dançavam com o movimento das árvores lá fora, criando formas que pareciam observá-la. Larissa apertou a bolsa contra o peito, sentindo através do tecido surrado a presença reconfortante de suas poucas roupas e do colar que o pai lhe dera anos atrás. Seus dedos tremiam. No canto mais distante, ela encontrou alguns caixotes velhos empilhados e um colchão fino rasgado em vários pontos, manchado pelo tempo e pela umidade. Não havia nada mais. Nenhum sinal de que alguém já havia se importado com aquele lugar. Larissa se encolheu no chão frio, encostando as costas na parede úmida, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Elas desceram quentes por seu rosto gelado. Ela chorou em silêncio, porque mesmo agora, mesmo completamente sozinha, havia aprendido a não fazer barulho. A madrasta sempre odiava quando ela chorava, sempre punia, sempre dizia que uma menina tão inútil não merecia ser ouvida. E agora Larissa estava aqui, abandonada como um objeto quebrado que ninguém mais queria consertar. A noite chegou rápido. O frio se intensificou, penetrando através das frestas na madeira como dedos gelados que buscavam sua pele. Larissa tirou uma blusa velha da bolsa e a vestiu por cima da que já usava, mas o tremor em seu corpo não parava. Ela se enrolou no colchão rasgado, ignorando o cheiro azedo que ele exalava, e fechou os olhos com força, tentando imaginar que estava em outro lugar, tentando imaginar que estava em casa, que seu pai estava ali, que tudo isso era apenas um pesadelo. Mas quando abriu os olhos novamente, tudo permanecia exatamente igual. A escuridão, o frio, o silêncio quebrado apenas pelo uivo distante do vento e pelo ranger constante da madeira velha. Larissa levou a mão ao pescoço e tocou o colar, um pequeno pingente em forma de estrela que o pai lhe dera no último aniversário que passaram juntos. Para que você sempre encontre o caminho de volta para casa, ele havia dito, sorrindo daquele jeito caloroso que fazia o mundo parecer seguro. Mas agora o pai estava longe, trabalhando em outra cidade. E a madrasta havia garantido que ele nunca saberia a verdade. Havia inventado histórias, mentiras convincentes sobre uma menina rebelde que fugiu de casa, que não aguentava regras, que não queria mais saber da família. E o pai, exausto pelo trabalho e pela distância, havia acreditado. Larissa apertou o pingente até que a estrela marcasse sua palma. Os dias se arrastavam como eternidades. Larissa acordava com o frio da manhã penetrando seus ossos e passava as primeiras horas tentando se aquecer, esfregando os braços e andando em círculos dentro da cabana. A luz do sol que entrava pelas frestas desenhava linhas douradas no chão empoeirado, mas não trazia calor suficiente. Ela logo aprendeu que precisava se mover para não congelar. A fome veio no segundo dia. Começou como um vazio pequeno, fácil de ignorar, mas cresceu, transformando-se em uma dor aguda que se retorcia em seu estômago como uma cobra. Larissa vasculhou a cabana inteira, procurando qualquer coisa comestível, mas encontrou apenas poeira e insetos mortos.
Foi então que olhou pela janela quebrada e viu as árvores lá fora, carregadas de pequenos frutos silvestres. Ela hesitou. O mato parecia denso e ameaçador, mas a fome era mais forte que o medo. Larissa saiu da cabana pela primeira vez desde que chegara, seus pés afundando na terra úmida. O ar livre parecia vasto demais depois da clausura, fazendo-a sentir pequena e exposta. Ela caminhou até a árvore mais próxima, estendeu a mão e colheu alguns frutos vermelhos, examinando-os com cuidado antes de provar. O sabor era amargo, mas era comida. Era sobrevivência. Nos dias seguintes, ela aprendeu a reconhecer o que era seguro comer e o que precisava evitar. Encontrou uma nascente de água a alguns metros da cabana, escondida entre as rochas, onde bebia com as mãos em concha. Aprendeu a fazer pequenas fogueiras com gravetos secos, usando pedras para criar faíscas, como havia visto em programas de televisão que assistia quando ainda tinha uma casa de verdade. Cada pequena vitória era acompanhada por uma dor silenciosa. Porque Larissa não queria ser forte. Não queria aprender a sobreviver sozinha. Queria apenas ser uma menina de 11 anos que ia à escola, brincava com amigos e voltava para casa onde alguém a esperava com um abraço. Mas o mundo não lhe havia dado essa escolha. As noites eram as piores. Quando a escuridão envolvia a cabana completamente e os sons da floresta se amplificavam, o farfalhar de folhas, o pio distante de corujas, o ranger de galhos, Larissa se encolhia no colchão rasgado e segurava o colar do pai como se fosse um amuleto de proteção. Fechava os olhos e forçava a mente a viajar para longe dali. Lembrava do pai chegando do trabalho, cansado, mas sempre com um sorriso para ela. Lembrava dele ajudando com o dever de casa, explicando matemática de um jeito que fazia sentido, rindo quando ela confundia as respostas. Lembrava do cheiro dele. Sabão e terra, trabalho honesto e amor incondicional. "Onde você está, pai?" Ela sussurrava para a escuridão. "Por que não vem me buscar?" Mas a escuridão nunca respondia. A chuva chegou na terceira semana. Começou como uma garoa fina, mas rapidamente se transformou em um dilúvio violento que martelava o teto da cabana como 1000 punhos furiosos. A água vazava pelas frestas, criando pequenas poças no chão de madeira e pingando constantemente sobre o colchão de Larissa. Ela tentou se mover para cantos mais secos, mas logo percebeu que não havia lugar na cabana que estivesse verdadeiramente protegido. O frio se intensificou. Larissa tremeu incontrolavelmente, seus dentes batendo com tanta força que doíam. Ela empilhou todas as roupas que tinha sobre o corpo, mas a umidade penetrava tudo, tornando o tecido pesado e gelado contra a pele. A fogueira que tentou acender morria repetidamente, sufocada pela água que caía do teto. Foi a noite mais longa de sua vida. Ela passou as horas encolhida em posição fetal, abraçando os próprios joelhos, chorando lágrimas que se misturavam com a chuva que molhava seu rosto. O som da tempestade era ensurdecedor, bloqueando qualquer outro pensamento. Larissa se sentiu menor do que nunca, uma criatura insignificante lutando contra forças que não conseguia controlar. Mas quando o amanhecer finalmente chegou, ela ainda estava respirando. Ainda estava viva. E havia algo novo dentro dela, uma fagulha pequena, mas persistente. Raiva, talvez, ou teimosia. A determinação de não deixar que aquele lugar a quebrasse completamente. Larissa se levantou com as pernas trêmulas, espremeu suas roupas molhadas e começou a reorganizar a cabana, movendo o colchão para o canto mais seco que conseguiu encontrar, usando caixotes velhos para criar barreiras contra a água. Ela não sabia quanto tempo mais teria que ficar ali, mas se fosse para sobreviver, então sobreviveria com dignidade. A centenas de quilômetros dali, em uma cidade cinzenta de prédios apertados e ruas barulhentas, o pai de Larissa acordava antes do sol todos os dias. Ele trabalhava em uma fábrica, turnos longos que deixavam suas mãos calejadas e suas costas doendo. Mas ele nunca reclamava porque tudo o que fazia era por ela, para garantir que Larissa tivesse comida na mesa, roupas limpas, talvez até uma faculdade um dia. Pelo menos era o que ele pensava. Toda semana ele ligava para casa, ansioso para ouvir a voz da filha, para saber como tinha sido a escola, se ela estava feliz. Mas era sempre a madrasta quem atendia,
sempre com a mesma história. Larissa está estudando, dizia. Ou Larissa saiu com amigos. E depois, com o passar das semanas, Larissa está de castigo porque se comportou mal. E então veio a mentira que mudou tudo. Ela fugiu. A madrasta disse com uma voz que soava genuinamente preocupada. Eu tentei de tudo, mas ela estava rebelde, impossível de controlar. Disse que odiava esta casa, que odiava você por tê-la abandonado, e uma noite simplesmente foi embora. O pai sentiu o coração se partir. Ele quis largar tudo e voltar imediatamente, mas a madrasta o convenceu a ficar. Ela vai voltar quando estiver pronta, disse. Você conhece adolescentes, eles fazem dramas assim. Se você vier correndo, vai apenas reforçar o comportamento dela. Deixe-a aprender a lição. E ele, exausto e confuso, acreditou. Mas algo dentro dele não encontrava paz. Nas noites solitárias em seu quarto alugado, ele olhava para uma foto antiga de Larissa, aquela em que ela sorria com dentes faltando, segurando um sorvete derretendo, e sentia um vazio que não conseguia nomear. Ligava para a polícia, para conhecidos, perguntando se alguém tinha visto uma menina de 11 anos, cabelos escuros, olhos doces. Ninguém tinha. As semanas passavam e a culpa crescia como uma planta venenosa em seu peito. Ele deveria ter estado presente. Deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter sido um pai melhor, mais atento, menos ausente. Os pensamentos o torturavam enquanto trabalhava, suas mãos realizando movimentos mecânicos, enquanto a mente estava sempre com ela. Onde você está, minha filha? Ele sussurrava para o vazio. Por favor, volte para casa. Mas Larissa nunca fugira, e a verdade estava esperando para ser descoberta. Foi em um domingo chuvoso que tudo mudou. O pai havia voltado para casa pela primeira vez em meses, incapaz de suportar mais a distância e a incerteza. Ele queria procurar Larissa pessoalmente, vasculhar cada rua, cada esquina, até encontrá-la e trazê-la de volta. A madrasta tentou dissuadi-lo, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Um nervosismo que ele nunca havia percebido antes. Enquanto arrumava o quarto de Larissa, procurando por pistas, por qualquer coisa que pudesse indicar para onde ela tinha ido, ele encontrou algo escondido debaixo do colchão. Um caderno velho, com páginas amareladas e cantos dobrados. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a letra delicada de sua filha. Eram cartas. Cartas que Larissa havia escrito para ele ao longo dos meses, mas que nunca foram enviadas. Cartas onde ela falava sobre a solidão, sobre como a madrasta a tratava quando ele não estava presente, sobre como se sentia invisível e indesejada. E na última página, datada de semanas atrás, estava escrito algo que fez o sangue dele congelar. Pai, se você está lendo isso, eu já fui embora. Não porque eu quero, mas porque ela disse que vai me levar para longe. Ela disse que sou um peso, que você seria mais feliz sem mim. Eu não acredito nisso, mas estou com medo. Por favor, me encontre. Eu te amo. As mãos dele tremeram segurando o caderno. A raiva veio primeiro, uma fúria branca e quente que queimava em suas veias. Ele desceu as escadas como um furacão, encontrou a madrasta na cozinha e exigiu a verdade. Ela tentou negar, tentou inventar mais mentiras, mas ele não estava mais ouvindo. Agarrou-a pelos ombros e, com uma voz que ele mal reconhecia como sua própria, repetiu apenas uma pergunta. Onde está minha filha? E diante da intensidade em seus olhos, diante da certeza de que não haveria mais mentiras que funcionassem, a madrasta finalmente quebrou. As palavras saíram atropeladas, confusas, tentando se justificar, mas a mensagem era clara. Ela havia abandonado Larissa em uma cabana velha no meio do nada, a quilômetros de distância da cidade. O pai não esperou para ouvir o resto. Ele pegou as chaves do carro e saiu correndo, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. A chuva caía pesada sobre o para-brisa enquanto ele dirigia como um louco pelas estradas vazias, seguindo as direções confusas que a madrasta havia dado. Cada minuto parecia uma hora, cada quilômetro uma eternidade. Aguente firme, Larissa, ele repetia como uma prece. Estou indo buscar você. Larissa estava sentada perto da janela, quando ouviu o som do motor. A princípio pensou que estava imaginando. Já havia acontecido antes.
seu cérebro criando sons que ela desesperadamente queria ouvir. Mas o barulho persistiu, ficando cada vez mais próximo, acompanhado pelo ranger de pneus sobre terra molhada. Ela se levantou devagar, o coração começando a acelerar com uma mistura de medo e esperança impossível. Através da janela quebrada, ela viu um carro parando em frente à cabana. Viu uma porta se abrir. Viu uma figura familiar saindo para a chuva. "Pai!" Ela sussurrou, mal conseguindo formar a palavra. Ele estava ali. Realmente estava ali. Mais magro do que ela lembrava, com olheiras profundas e roupas encharcadas, mas era ele. Era seu pai. Larissa sentiu as pernas fraquejarem, mas conseguiu se mover. Conseguiu correr até a porta e empurrá-la com toda a força que ainda tinha. A chuva a atingiu imediatamente, fria e violenta. Mas ela nem sentiu, porque seus olhos estavam fixos no pai, que havia parado a alguns metros de distância, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali. Os olhos dele estavam vermelhos, brilhando com lágrimas que se misturavam com a chuva. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um soluço quebrado, carregado de meses de culpa e desespero. "Larissa!" Ela correu. Seus pés descalços afundavam na lama, mas ela não parava. Correu até que colidiu contra o peito dele, seus braços pequenos se enrolando ao redor de sua cintura, com uma força nascida do medo de que ele pudesse desaparecer novamente. O pai a envolveu imediatamente, apertando-a contra si como se quisesse protegê-la de todo o mundo, de todo o sofrimento que ela havia passado. Eles desabaram juntos ali, ajoelhados na chuva. O pai segurava o rosto de Larissa entre as mãos trêmulas, seus olhos percorrendo cada centímetro dela, registrando a magreza excessiva, as roupas sujas e rasgadas, os olhos que haviam envelhecido semanas em questão de semanas, e a cada detalhe que via, sua culpa se aprofundava. "Me desculpe", ele chorou, as palavras saindo quebradas. "Me desculpe, me desculpe, me desculpe." Larissa sacudiu a cabeça, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. Ela tentou falar, tentou dizer que não era culpa dele, que ela nunca duvidou de seu amor, mas as palavras se perdiam entre os soluços. Então, ela apenas se aninhou mais profundamente em seus braços, permitindo que o calor dele, finalmente, afastasse o frio que havia se instalado em seus ossos. Eles ficaram assim por muito tempo. A chuva continuava caindo, mas nenhum dos dois se importava. Toda a dor, todo o medo, toda a solidão que Larissa havia carregado nas últimas semanas começaram a se dissolver naquele abraço. E o pai, segurando sua menina contra o peito, fez uma promessa silenciosa de que nunca mais, nunca em toda a sua vida, permitiria que alguém a machucasse assim novamente. "Vamos para casa." Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca, mas firme. E pela primeira vez em semanas, Larissa acreditou que realmente tinha um lar para onde voltar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O pai largou o emprego na cidade distante e encontrou trabalho mais perto, mesmo que pagasse menos, porque havia aprendido da maneira mais dolorosa possível que todo o dinheiro do mundo não valia a pena se ele não estivesse presente para sua filha. A madrasta desapareceu de suas vidas, uma saída silenciosa que nenhum dos dois lamentou. Larissa voltou para a escola, mas não era mais a mesma menina que havia sido. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma profundidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Ela era mais quieta, mais observadora, demorando para confiar nas pessoas. Os professores notavam, mas não sabiam o que tinha acontecido, apenas que a menina doce que conheciam tinha passado por algo que havia deixado marcas invisíveis. Mas ela também era mais forte. Havia aprendido que era capaz de sobreviver, mesmo quando tudo parecia impossível. Havia descoberto reservas de coragem que não sabia que possuía. E, mais importante, havia reaprendido a confiar no amor do pai, não o amor distante que existia através de telefonemas e promessas, mas o amor presente que se manifestava em pequenos gestos diários. O café da manhã que ele preparava toda manhã, o jeito como ele checava se ela estava bem coberta antes de dormir, as conversas longas onde ele realmente ouvia, realmente prestava atenção. Larissa começou a florescer novamente, devagar, mas constantemente. O sorriso voltou ao seu rosto, ainda tímido no início, mas se tornando mais genuíno a cada dia.
Ela fez novos amigos na escola, meninas gentis que a incluíram em seus grupos sem fazer muitas perguntas. E nas noites em que os pesadelos vinham, e eles vinham trazendo de volta o frio da cabana, o peso da solidão, ela sabia que podia chamar pelo pai e ele estaria ali em segundos, segurando sua mão até que o medo passasse. Em uma tarde de primavera, quase um ano depois do resgate, pai e filha foram dar um passeio no parque. O sol brilhava quente e gentil e as árvores estavam cobertas de flores cor-de-rosa que caíam como neve ao menor sopro do vento. Larissa correu à frente, seus cabelos agora mais longos dançando atrás dela, e o pai a observou com um aperto no coração. Ela estava crescendo, estava se curando, estava aprendendo a ser criança novamente. Quando ela voltou correndo para mostrar um trevo de 4 folhas que havia encontrado, seus olhos brilhando com aquela empolgação pura que só as crianças possuem, o pai a ergueu nos braços e a girou no ar, arrancando dela uma risada cristalina que ecoou pelo parque. E naquele momento ele soube que haviam sobrevivido, que haviam vencido, que o amor entre eles era mais forte do que qualquer abandono, qualquer solidão, qualquer escuridão. Anos depois, quando Larissa já era uma jovem adulta, ela ocasionalmente dirigia pela estrada velha que levava àquela cabana. Nunca entrava, nunca se aproximava muito, mas de longe, através das árvores, ela podia ver a estrutura ainda mais deteriorada, sendo lentamente reclamada pela floresta. E ao invés de sentir medo ou raiva, sentia algo próximo à gratidão. Porque aquela cabana, por mais terrível que tenha sido a experiência, havia lhe ensinado lições que carregaria para sempre, sobre resiliência, sobre força interior, sobre o valor do amor verdadeiro. Ela havia descido ao fundo do poço e escalado de volta para a luz, e nada que a vida lhe trouxesse depois poderia ser pior do que aquelas semanas de abandono. Mas, mais importante, havia aprendido que o amor real não desiste, que seu pai, mesmo tendo sido enganado, mesmo tendo demorado, nunca parou de procurar por ela, que o vínculo entre eles era mais forte do que distância, mais forte do que mentiras, mais forte do que qualquer força que tentasse separá-los. Larissa encostou a mão na janela do carro, olhando a cabana uma última vez antes de continuar dirigindo. O pingente em forma de estrela ainda pendia em seu pescoço, mesmo depois de todos esses anos. Ela o tocou suavemente, sentindo o metal aquecido pelo sol, e sorriu. "Obrigada, pai", ela sussurrou, "por nunca me abandonar de verdade." E enquanto se afastava daquele lugar que um dia foi seu inferno pessoal, Larissa carregava consigo a certeza de que estava finalmente, completamente em casa. Na cabana onde foi deixada, Larissa finalmente encontrou o amor que nunca a abandonou.